Oi, gente, ótima tarde para vocês. Como eu prometi no story há uns dias atrás, eu iria iniciar a leitura desse livro aqui, ó, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E eu reiniciei, né? Mas assim, do zero mesmo, fiz questão até de nem lembrar direito do que fala o livro de um modo geral. E aí eu vou iniciar hoje uma série de lives, uma série de lives bem curtinhas, que é o que eu espero que seja, né? Apesar de eu gostar de falar muito, que tem o tema: Você é imperfeito como eu, e eu sou imperfeita como você. Esse é até um tema curioso, né? Porque num mundo de imperfeições, aonde todos nós somos extremamente imperfeitos, ainda assim tentamos provar a nossa perfeição de algum jeito. Oi, Débora, tudo bem? Faz tempo, hein? E tem até um texto que não tá aqui, um texto bíblico que eu gosto muito, que eu não vou citar o que fala exatamente nele, mas ele fala assim que todos nós erramos, todos nós cometemos erros, e aquele que fala que é perfeito, que não comete erro, acabou de cometer um erro nesse momento. E esse livro, da Brené Brown, ele é incrível, porque ele trata justamente a respeito desse assunto, que para ser algo que todos nós somos, é necessário ter coragem. Para ser imperfeito, é necessário ter coragem. Para demonstrar vulnerabilidade, é importante ter coragem. E eu achei interessante que eu fui pesquisar no Google o significado de vulnerabilidade emocional. Olha que interessante. Lá diz assim, ó, que é um estado em que a pessoa se sente exposta em situações que lhe causam dor e sofrimento. Neste sentido, se sentem incapazes de superar, em sua maioria, pelo medo de ser rotulado como fraco. Então, não é algo real, é um rótulo. Mas a pessoa tem medo de ser rotulada como fraco. Tem medo de ser rotulada como alguém que não é capaz. Então, por medo desse rótulo, a pessoa sente dor, ela sente um sofrimento muito grande por ter medo do rótulo. E esse rótulo tá aqui, tá na cabeça dela. Aí eu achei interessante que a Brené Brown, ela fala a respeito justamente da coragem. Logo no início, o tema, o que significa viver com ousadia? Oi, Tati, boa tarde. O que significa viver com ousadia? E eu separei alguns trechinhos aqui para falar para vocês a respeito disso. Olha que interessante. Tem um trechinho dela, logo no começo, que ela explica o que é vulnerabilidade. E ela diz assim: vulnerabilidade não é conhecer a vitória ou a derrota. É compreender a necessidade de ambas, da vitória e da derrota. É se envolver, é se entregar por inteiro. Olha que interessante, né? Que vem dizendo aqui. E uma coisa que eu achei muito interessante também, que ela fala que vulnerabilidade não é fraqueza. Só que quando eu li para vocês o significado de vulnerabilidade emocional, ela está ligada justamente ao medo de ser rotulado como fraco. Mas vulnerabilidade não é fraqueza. E aí tem um outro trechinho aqui que eu achei muito interessante, que esse aqui vale... Oi, Antônio, tudo bem? Miriam. Esse trechinho aqui é bem interessante. Olha só o que diz. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar.
E aí ela fala aqui, né, que nós devemos respirar fundo e entrar na arena da vida, ou entrar no jogo, que o jogo é uma vida, a vida é um jogo, né? Que é um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família, ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. E é interessante que, enquanto eu lia esse trechinho, né? Hoje eu saí para fazer minha caminhada logo cedo e aproveitei aqui tem um espaço, aqui na cidade, um espaço bem legal, que a gente consegue se conectar um pouquinho, né, com a natureza e ao mesmo tempo refletir sobre algumas coisas. Enquanto eu li aqui, eu fiquei analisando que todos nós somos imperfeitos. Você é imperfeito, eu sou imperfeita. Buscar a perfeição é o que ela falou aqui, é desperdiçar um tempo precioso, é desperdiçar os nossos talentos, é deixar de viver um grande amor, porque eu não quero mostrar quem eu sou, eu não quero mostrar as minhas fraquezas, eu não quero mostrar as minhas falhas como pessoa. É deixar muitas vezes de mostrar a cara, sabe? Igual eu tô fazendo aqui. E eu vejo muitas pessoas fazerem isso brilhantemente. Só que às vezes acontece da gente se comparar a quem já tem muito tempo de voo, né? E aí a gente assiste às vezes uma live, vê uma divulgação de trabalho e não sabe, e só vê a pessoa ali no palco, né? Brilhando. Mas a gente não sabe quais são os bastidores dessa pessoa. A gente não sabe quanto tempo que ela levou para chegar onde ela está. E que a única forma da gente, de fato, mostrar os nossos talentos, como diz a frase, né? Quem não se mostra não é visto. É o que fala aqui. É você ousar aparecer e deixar que nos vejam. É verdade, Tati. A Tati colocou aqui, né? Ser perfeccionista deve doer muito. E não é deve doer muito, dói muito. Dói porque a pessoa ela tá buscando algo inatingível. Primeiro porque, analisem o seguinte. Como é possível buscar ou tentar ser algo que eu não sei o que é? Dentro da nossa imperfeição, nós não sabemos o que é ser perfeito. Nós não entendemos o que é ser perfeito. A gente imagina, por exemplo, que ser perfeito... Falhado aqui, né? Mas já voltou. Bom, a pessoa imagina que ser imperfeito é não cometer erro algum. É algo perfeito. Mas na minha mentalidade de imperfeita, eu não sei o que é ser perfeito. Eu não tenho a menor ideia do que é ser imperfeito. Eu não faço, sabe, não faço ideia do que é isso. Então eu rotulo na minha cabeça, eu crio na minha cabeça uma crença do que é ser perfeito. Quer ver uma coisa que eu vou fazer vocês raciocinarem agora, que nem tá no livro, mas a gente entrou nesse assunto do perfeccionismo, e eu acho bem interessante, é que nós não conhecemos, mas todos nós já ouvimos falar, nós não conhecemos fisicamente, né? Mas todos nós já ouvimos falar, de alguma forma, do primeiro homem que foi criado, que foi Adão. Olha que interessante. Adão, ele era perfeito, certo? Mas, depois que ele recebeu a tarefa, né, de dar nome para todos os animais, ele olhou para cada casalzinho daquele e ele percebeu que cada casal daquele tinha uma parceira. E ele não tinha ninguém. Ele era sozinho. Mas ele era perfeito.
Então ele não devia se sentir sozinho. E aí ele pediu ele demonstrou que ele estava se sentindo sozinho, porque ele olhava para todo mundo, para todos os animais, e ele se sentia faltando, se sentia faltando um pedaço mesmo. E aí foi criada a mulher. Mas se ele era perfeito, né? E naquele momento ele demonstrou, de certo modo, uma fragilidade, que foi se sentir sozinho. Vocês entendem que a gente não sabe o que é ser perfeito? Que a gente desconfia do que é ser perfeito. Então, como a Tati falou aqui, deve doer muito e dói. Dói muito mesmo. Dói muito ser perfeito, né? E aí a Débora completou aqui, né? Que é ficar amarrado dentro de uma caixa e ainda enfaixado, apenas com uma fresta de luz. E realmente, sabe, a gente fica tentando alcançar padrões da perfeição, é muito complicado, né? Quando, na verdade, a gente podia ser mais simples, simplesmente assumir nossa imperfeição. Gente, se tiver travando, vocês me avisem, por favor, que deu um sinalzinho aqui de que estava meio parado, não sei se continua no processo, eu acredito que sim. Aí a Brené Brown, ela volta a falar aqui no livro, para quem entrou agora, eu tô falando um pouco sobre o livro da Brené Brown, da Coragem de Ser Imperfeito, que eu iniciei a leitura no dia de hoje. Ela fala aqui a respeito de que nós criamos armaduras para que, no fundo, as pessoas, para manter o mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. A gente vai criando armadura, sabe? Obrigada, Tati. A gente vai criando armaduras na vida, sabe? Armaduras para se mostrar perfeitinha, para mostrar que não erra, para mostrar que não sente vergonha, para mostrar que não tem medo das coisas, sabe? E no decorrer desse livro, o que é legal é que ela fez uma pesquisa de 12 anos, onde nesses 12 anos ela avaliou características, ela analisou características de pessoas que conseguiam viver na sua plenitude, sendo imperfeitas, demonstrando medo, demonstrando vergonha. E aí ela começa a explicar da onde vem tudo isso, né? Como que a gente pode viver com tudo isso, né? Um outro trecho que eu separei aqui ela fala a respeito de... Até eu achei interessante, são frases, sabe? Que é como se a gente falasse pra gente mesmo. Ela coloca assim, ó: viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje, ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a cama e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que eu também sou corajosa, merecedora de amor e aceitação. E que todos nós viemos ao mundo com a necessidade de criar vínculos. Nós temos essa necessidade, né? Agora eu pergunto, como que a gente vai criar vínculos com as pessoas, sendo que a gente se acha perfeito? Meio que não tem como, né? Não tem como, porque a perfeição, ou se achar perfeito, acaba meio que separando um pouco as pessoas, né? Porque ninguém gosta de uma máscara. Ninguém gosta de se vincular a alguém que não se mostra de verdade, né? A gente olha para a pessoa e fala assim: será? Será que ela é tudo aquilo que ela tá mostrando mesmo, né? Será que é até meio desconfortável, sabe? Ficar do lado de uma pessoa que o tempo todo quer ser perfeita. Se você ri mais alto, não pode. Se você tropeça na rua, será que estão olhando para mim? E outras coisas assim, tô citando muito por cima, né? Só pra gente refletir mesmo. O quanto buscar a perfeição nos afasta
do nosso propósito. E isso até que a Brené Brown, ela comenta logo aqui no começo, que ela fala assim, ó. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e clareza de nosso propósito. O nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida do nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Então, olha só que forte isso, né? Que essa vulnerabilidade, ela determina o alcance de nossa coragem e a clareza do nosso propósito. Se eu não demonstro minha vulnerabilidade, se eu não me permito ser vista do jeito que eu sou, com todas as minhas imperfeições, com todos os meus defeitos, e aqui a gente não tá falando a respeito de você dane-se o que o outro pensa, não é isso, né? Mas é me aceitar, sabe? Me compreender, entender que eu sou um ser humano diferente do outro, eu sou um ser humano diferente de todos esses que entraram aqui, de todos vocês que estão aqui, né? Que lidam com pessoas todos os dias, né? Mas que eu tenho meu talento, que eu tenho a minha importância. Agora, essa parte final aqui, e eu nem comecei direito, hein, gente? Olha, o livro tá muito no começo. Mas ele é eu falo assim que esse livro é um tapa na cara, sabe? É um tapa na cara pra gente não ficar querendo ser perfeitinho pra ninguém, né? Pra gente não achar que sendo perfeitinho a gente vai conquistar alguma coisa. Que isso não é bem assim, né? A Tati colocou aqui, ó. Fica difícil, pois vai achar que a pessoa nunca está à altura. Verdade. Verdade. E aí você não cria vínculo, né? Como eu falei. A importância da gente criar vínculo com as pessoas, né? E a gente não cria vínculo quando eu nunca tô à altura da pessoa. Ou quando eu olho pra pessoa, eu vejo que aquilo ali, será que existe? Às vezes é uma máscara. E eu fico o tempo todo, sabe, me colocando numa posição inferior, muitas vezes nem aceitando a mim mesma, como eu sou de fato, né? E o finalzinho do livro, olha que interessante, diz aqui, né? Quando a vergonha se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Oi, Rafa, saudade, menina, de você. Baseado nessa pergunta, quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, criatividade ou inovação. Aí eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que todo mundo já passou por isso. Todo mundo que tá aqui assistindo a live presencial ou ao vivo, que vai ver depois, todo mundo já passou por isso. Todo mundo aqui sabe andar, né? Claro. Todo mundo, os que estão aqui, que eu estou vendo os ao vivo e eu sei quem são cada um de vocês. A gente já nasceu aprendendo a andar? Não. Será que no primeiro passinho que a gente deu, a gente já saiu correndo? Já conseguiu andar com equilíbrio? Já conseguiu ser dono da própria vida? Ser independente? Não. Quantas vezes a gente caiu? Quantas vezes, ao aprender a andar, você caiu? Quantas vezes você chorou por tentar aprender a andar? Vendo, a Tati aqui é como eu, ela também não nasceu andando. Mas quantas vezes você caiu ao aprender a andar? Vamos ir um pouco mais além. Quando você ganhou a sua primeira bicicleta, ou quando você iniciou as tentativas de aprender a andar de bicicleta, você já saiu correndo com a bicicleta? Já saiu na velocidade máxima com ela? Já saiu equilibrado com a bicicleta? Claro que não. Eu tenho cicatrizes de que eu caí pra caramba, mas eu não desisti. Primeiro com as duas rodinhas, depois tira uma, fica outra, depois o pai engana a gente, levanta a rodinha, finge que a rodinha tá lá e ela nem tá lá mais. Mas eu aprendi, e você aprendeu. Todos nós aprendemos a andar. Me ralei muito, Sabrina, olha, eu tenho umas cicatrizes aqui, eu tava até falando com meu marido ontem. Tanta cicatriz que eu tenho de bicicleta. E é uma das coisas que eu mais amo fazer.
com o decorrer do tempo, a gente esquece. A gente esquece quantas cicatrizes a gente precisou acumular para aprender algo. A gente esquece quantas vezes a gente caiu para aprender a andar de bicicleta, para aprender a andar, para aprender a correr. Quando a criança tá no comecinho, tá aprendendo a andar, os pais ficam até desesperados, né? Porque a gente mira a quina da mesa, a gente mira o chão, a gente cai de qualquer jeito. Mas a criança não desiste. A gente não desiste de aprender uma coisa que a gente quer muito. Porque se a gente desistisse, imagina como seria, né? E aqui fala que quando a gente tem medo de errar, e por isso não faz, quando eu tenho vergonha de cair, e por isso eu não vou, que isso limita o aprendizado, que não existe, na verdade, né? Não existe aprendizado, criatividade, nem inovação. Para finalizar, olha o que a Brené Brown fala aqui. O que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. É entender onde estamos, contra o que lutamos e aonde precisamos chegar. Creio que poderemos fazer isso melhor ao examinarmos a ideia tão difundida de nunca nos julgarmos bons o bastante. E aí tem uma coisa que a gente precisa cair na real e entender. Nós nunca seremos bons o bastante. Não para começar, não para fazer, não para continuar. E que a espera da perfeição faz com que a gente desista de viver. Faz com que a gente desista de um projeto. Faz com que a gente desista de um relacionamento. Faz com que a gente desista de tudo. De um emprego, de tudo. Porque não tem como. Não tem como. Não tem como a gente ser perfeito. Não tem como ser bom o bastante. Não tem como não errar. Não tem como. E ela traz até o exemplo dos pais, né? Que os nossos pais, nas melhores das intenções de serem os melhores pais, muitas vezes não nos deixam perceber as suas imperfeições. Não nos deixam perceber o quão vulneráveis eles são. Que eles se entristecem, que eles choram, que eles decepcionam, que eles não acertam sempre, que eles erraram muitas vezes na vida. E aí volta aquilo que eu falei lá no começo, né? Da gente olhar quem a gente admira no palco e não ter a menor noção de como são os bastidores para chegar até ali. Então, gente, esse foi só o início. Para vocês terem uma ideia, eu não entrei nem no capítulo 1 ainda. Esse livro, ele é formidável. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho, né, na história do que a Brené Brown fala, que é muito interessante e é até engraçado, né? Não no bom sentido, né? Esse livro é maravilhoso, Débora. É incrível. Muito bom mesmo. E ele é gostoso de ler, sabe? A Brené Brown, ela tem uma linguagem muito simples. Mas tem um documentário no Netflix que fala justamente a respeito desse livro, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala a respeito, né, que ela foi convidada para dar uma palestra. Se vocês quiserem até entrar no site, na internet, é ted.com, ted.com. Ela foi convidada para dar uma palestra que, a princípio, ela achava que seria para umas 500 pessoas e uns poucos visualizadores na internet. E aí no final, ela fala aqui, né,
que essa palestra que ela, logo aqui na primeira abinha do livro, ela fala aqui, ó, que essa palestra que ela deu já teve mais de 45 milhões de visualizações. Então, imagina, né? Ela realmente teve que vencer essa vulnerabilidade, essa coragem. E esse livro, a tradução dele aqui, pelo que consta aqui para mim, se eu não estiver errada, foi de 2013. Então, em 2013, ela falou de 45 mil visualizações, milhões. Imagina agora, né? É um documentário no Netflix. Se vocês colocarem lá o nome dela do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Brené Brown, vai aparecer esse documentário. Ele é muito gostoso da gente entender. Esse aqui, Débora, não sei se você conseguiu verificar. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu também estava precisando muito desse livro. Eu já comecei a ler ele algumas vezes, mas eu precisei retomar esse livro para expor essa questão de se permitir ser vista do jeito que eu sou, né? Do jeito que eu gosto de falar sem me comparar a ninguém. Então, eu vou deixar para vocês essa sugestão de vocês lerem esse livro e assistirem o documentário da Brené Brown. E essa série, Eu Sou Imperfeita como Você e Você Imperfeito como Eu, vai ter continuidade. À medida que eu for lendo, eu vou trazendo para vocês aqui a minha visão imperfeita desse livro. A minha visão imperfeita do que eu estou absorvendo desse livro, tá bom? Gente, obrigada por estarem aqui comigo no Ao Vivão. E essa live vai ficar gravada. Vocês podem mandar para outras pessoas também. Mandar para pessoas que vocês conhecem, que vocês sentem que tem tanto potencial profissional, tem tanto potencial de vida, sabe? Tem tanto potencial de transbordar para os outros, mas que tem medo, mas que se compara demais, que tem medo de ser rotulado como fraco, tem medo de ser rotulado como incapaz. Manda para quem vocês quiserem, tá? E eu tenho um canal no YouTube também, que tá com o meu nome, o mesmo nome que tá aí na Mariellen Amorim. E aí vocês podem também, Mari, eu quero mandar para uma pessoa, essa pessoa não tem Instagram, não consigo mandar. Vai lá no YouTube, pega se eu conseguir, eu não sei muito bem mexer nessas coisas, mas se eu conseguir colocar no story, ou colocar na legenda dessa publicação, eu coloco. Se não, vai lá no YouTube, me caça lá e manda pelo YouTube, que o YouTube foram ótimas reflexões, como falou a Grazi, né? Obrigada, gente.